Olá pessoal, eu sou o Caco, vou resolver mais um problema para você, dessa vez da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ao estudar certo fenômeno, um pesquisador determinou experimentalmente que o mesmo pode ser descrito por uma função real de variável real definida por f de x é igual a 2 mais seno x. O que quer dizer definiu experimentalmente, determinou experimentalmente? Quer dizer o seguinte, que ele descobriu que um certo valor lá desse fenômeno, a quantidade de chuva, depende do quê? Da temperatura, ou depende da inclinação do Sol, ou depende de uma série de fatores. Então ele percebeu que ele colocando um certo arco aqui, um certo ângulo aqui, em radianos, por exemplo, que outra coisa seria obtida a partir do seno desse ângulo mais 2. Entendeu? Então, isso aqui é uma função. Uma variável, uma função, alguma coisa real, dependeria de outro valor real. Entendeu? Por isso é função real de variável real. Então, dessa variável, desse valor que varia dentro de um certo número, tá? Eu obtenho um outro valor. E daí ele diz na letra A, determine o domínio e a imagem dessa função. O que é o domínio? O domínio são os valores que eu posso colocar no lugar do x. E o que é a imagem? São os valores que eu obtenho dessa função. Então, colocando vários valores para x, quais são os valores de y ou de f de x que eu posso obter? Porque f de x é a mesma coisa que y. Eu posso escrever isso aqui sendo y é igual a 2 mais seno x. E isso aqui vai desenhar um gráfico, que depois nós vamos desenhar aqui, ó. Aqui embaixo, aqui nós vamos desenhar, na letra B. Ó. Mostre seu gráfico num sistema cartesiano ortogonal. Então, já nós vamos fazer o gráfico, tá? Mas, antes, qual é o domínio e qual é a imagem? Ou seja, qual é o valor de x que eu posso colocar aqui? Então, x sendo um número real, né? Lembrando que x é um ângulo, ele pode ser um número positivo, negativo, ele pode ser qualquer valor de x. Não tem restrição. Seno de qualquer número pode ser obtido, seja em graus ou em radianos, né? Porque nós temos ângulos positivos e negativos. Eu não posso colocar aí um número imaginário, mas, por exemplo, eu posso colocar aí eu posso colocar uma fração aqui? Pode. Π sobre 2 é uma fração. Tá? Π sobre 2 é uma fração. Eu posso colocar aqui no lugar do x um valor irracional. O que é um valor irracional? Por exemplo, raiz de 2 é um número irracional. Tá? Por que ele é irracional? Porque eu não consigo colocar ele em forma de fração. Isso aqui é um número que nunca acaba. É 1,414, e vai variando. Não é 414141, não. É 41427765 e vai variando. Entendeu? Mas o próprio π é um número irracional, porque é 3,14, 16, e é um número que nunca acaba. E não tem uma sequência lógica. Ou melhor, lógica tem, né? Porque a lógica ela está no π, mas ela não tem uma sequência previsível. Por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Daí você percebe que é 1, 2, 3 o tempo todo. Mas é um número que para obter a próxima casa, você tem que fazer cálculos para descobrir qual que é ele. Para você ter uma ideia, não se sabe exatamente todos os valores todos os algarismos que compõem o número π. Até hoje, tem gente calculando o tempo todo esse número aqui. Entendeu? É um número com infinitas casas e uma diferente da outra, né? Vai variando. Entende o que eu quero dizer? Então, isso aqui é irracional. Então, pode ser qualquer número aqui. Então, o domínio dessa função é o quê? É o conjunto dos números reais. Qualquer número real eu posso colocar no lugar do x. E a imagem? Então, a imagem é o valor que f de x pode assumir. Então, f de x ele já vai ser 2 mais alguma coisa, certo? Só que o seno de um ângulo, ele só varia entre mais 1 e menos 1. Tá? Lembrando o ciclo trigonométrico, o seno é medido nesse eixo,
Então, o seno, o valor máximo do seno que pode assumir é o que? É 1, porque o ciclo trigonométrico ele tem raio 1. Então, é mais 1 ou menos 1. Aqui é o menos 1. Tá? Esse é o valor máximo e mínimo que o seno pode assumir. Então, quer dizer que essa função, o valor máximo dela, né, vai ser 2 mais 1. Esse vai ser o valor máximo. E 2 mais o menos 1, que é a mesma coisa que 2 menos 1, vai ser o valor que? Mínimo que ela pode assumir. Então, o máximo vai ser o quê? 3, né? 3. E o mínimo que ela pode assumir vai ser o quê? 2 menos 1, 1. Então, 1 vai ser o menor ou igual, e o 3 vai ser o quê? Maior ou igual ao quê? Ao f de x, que é a função. Tá? Então, essa função ela só pode ser 2 menos 1, que dá 1. E daí pode ir crescendo, crescendo até o 2 mais 1, que é o 3. Então, o domínio da função é o quê? É um intervalo entre o 1 e o 3, incluindo esse aí. O domínio, não, desculpa, o domínio é os reais. A imagem. Então, o conjunto imagem vai ser o quê? Vai ser todos os valores entre 1 e 3. Então, como é real, né? É uma função real. Então, f de x pertencente aos reais, tal que 1 menor ou igual a f de x menor ou igual a 3. Tá? Tem gente que põe isso aqui de uma forma de intervalo, de outra forma assim, ó, por exemplo, ó, 1 e 3. Então, esse aqui é o conjunto imagem, tá? 1 a 3. A gente que coloca assim, conjunto fechado dos números que vão do 1 até o 3, ok? Bom, e o gráfico dessa função? Então, a função é f de x é igual a 2 mais seno x. Então, lembrando, vou fazer só lembrando que a função seno, tá? Só a função seno, vou fazer só a função seno. Tá? Esse aqui é y, que é igual a seno x, e aqui é o x. Então, aqui vai ser o zero, tá? Aqui vai ser o 2π, aqui vai ser o π, aqui vai ser o 3π sobre 2, e aqui vai ser o π sobre 2. Então, só a função seno. Quando for zero, seno de zero é zero. Quando for π sobre 2, seno de π sobre 2 dá 1. Então, aqui é 1. Quando for o x for π, seno de π dá zero. Quando o x for 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2 dá menos 1. Menos 1. E quando o x for 2π, seno de 2π dá zero. Então, a função seno, ela descreve algo assim, ó, que a gente chama isso aqui de senoide. É claro que não para aqui, ela continua para lá, e ela vai eternamente. E ela vai também para o lado negativo também. Vai eternamente, ok? Essa aqui é a função y igual a seno x. Só que a nossa função, ela tem 2 mais seno x. Então, toda essa função ela vai subir 2 para cima. Por quê? Porque isso aqui é só o seno x. Então, quando eu somar 2, o que deu 0 mais 2 vai lá no 2. Então, a nossa função ela vai ser mais ou menos assim. Aqui está o x, tá? E aqui está a função f de x, definida como 2 mais seno x. Então, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Então, como agora está mais 2, esse daqui que antes a função girava, ficava em torno do 0, agora ela vai ficar em torno do 2. Ó. Vai ficar em torno do 2. O x vai continuar variando de 0 a 2π, tá? Porque não tem nenhuma variação aqui no x. Ó. Então, 0, vou colocar o 2π aqui, bem aqui. Aí o π aqui. Aí aqui o 3π sobre 2.
E aqui o π sobre 2, ok? Então, o que o seno de x antes tinha dado 0, agora 0 mais 2 vai dar aqui, ó. O que o seno de x antes tinha dado 1, 1 mais 2, 3. Aqui, ó. O que antes tinha dado 0 no π, vai dar 0 mais 2, 2. O que antes tinha dado menos 1 mais 2, dá 1. Então, tá aqui. Tá aqui. E o que antes tinha dado 0 aqui no 2π, 0 mais 2, 2. Então, a função ela vai ficar aqui, ó. E ela continua para lá, claro, né? E continua para cá. Sempre variando entre o 1 e o 3. E aqui fica esclarecido, ó. Então a imagem é qualquer número real. Oh, desculpa. O domínio é qualquer número real x, porque pode ser tanto para lá infinitamente ou para cá infinitamente. Então o domínio são todos os reais, né? Vamos aqui. Agora a imagem não. A imagem é onde que eu obtenho o correspondente. E a imagem ela vai ficar aqui entre o 1 e o 3, ó. Ela vai ficar variando, a função aqui ela vai ficar um senoide entre o 1 e o 3. Por isso que a imagem é um conjunto, né, de valores reais que compreende entre 1 e o 3. Não é menos aqui, é mais 3, tá? É 1 mais 3. Ok, pessoal? Então é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, pergunte nos comentários desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Compartilhe com seus colegas de estudo, seus colegas de escola, de cursinho, tá bom? Ajude todo mundo aí, que todo mundo precisa entender mais, compreender mais esse assunto. E se esse vídeo puder ajudar, se ajudou você, pode ajudar outros também, por favor, compartilhe aí. Até a próxima.